O governo federal disse que não pretende levar a questão dos médicos peritos à justiça. Hoje, a Associação de Peritos prometeu fazer a própria inspeção nas agências para avaliar as condições sanitárias de volta ao trabalho. Mas essa inspeção só vai ocorrer na semana que vem. As pessoas continuam chegando às agências do INSS e não conseguem fazer a perícia, mesmo já agendada. O INSS tem pouco mais de 1.500 agências em todo o país. Nesta semana, 619 reabriram. Dessas, 163 já foram inspecionadas e estão prontas para fazer perícias. É o caso dessa daqui no Distrito Federal, que segundo o INSS já tem aval para voltar a trabalhar, mas ainda não começou porque nenhum médico veio trabalhar alegando falta de condições sanitárias. E dessa outra agência, também em Brasília, que tinha fila, mas ninguém foi atendido. A esposa do Juvenal passou por 2 cirurgias de aneurisma e está afastada do trabalho desde julho. A perícia estava marcada para hoje. Arrumamos todos os documentos, preparamos tudo, saímos de casa de madrugada, quando chegou agora aconteceu isso aí. Quer dizer, eles vão reagendar e a gente nem sabe para quando. Em entrevista à Globo News hoje de manhã, o secretário especial de Previdência e Trabalho afirmou que o governo não pretende recorrer à justiça para obrigar os peritos a voltarem a trabalhar, mesmo alegando que eles não podem fazer greve por serem classificados como atividade essencial. Mas não deu outra solução. Disse que confia que eles retornarão. Nem sequer podemos contratar outros peritos externos, né? Isso não seria adequado do ponto de vista legal, já que eles são essenciais e também exclusivos, motivo pelo qual obrigatoriamente tem que voltar e não podem fazer greve. Eu não penso em judicialização porque eu estou convicto que eles voltarão. Bruno Bianco também disse que as inspeções nas agências foram filmadas e os vídeos estão disponíveis no site do INSS. O secretário voltou a afirmar que faltas sem justificativas vão ser descontadas e podem resultar em um processo administrativo. E aqui não está havendo boa vontade, em que pese toda a boa vontade do governo. Por que os peritos não podem ir aos seus locais de trabalho e inspecionarem cada um seu respectivo consultório? Por que a associação, que se diz no meio do impasse, não levanta das cadeiras e vão eles mesmos fazer as inspeções, já que todos têm franco acesso às agências? O representante dos peritos alega que recebeu hoje o convite do governo para fazer as inspeções e que a categoria vai começar a fazer essa vistoria apenas na segunda-feira. E disse que, se os peritos considerarem as condições sanitárias satisfatórias, voltam a trabalhar no dia seguinte. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais vai, a partir de segunda-feira, aceita o desafio do secretário Bruno Bianco. Nós vamos vistoriar todas as agências que tenham perícia médica instalada para ver da sua adequação. Eu acredito que, no mais tardar, em 3 dias da próxima semana, estejam todas elas vistoriadas. E, ademais, a proporção que elas forem se tornando aptas, no dia seguinte já volta o atendimento. No meio desse impasse entre governo e peritos estão milhares de pessoas que não sabem quando serão atendidas. O governo prometeu antecipar a remarcação para quem perdeu a viagem quando os atendimentos voltarem. Para esse especialista em direito previdenciário, o retorno do atendimento tem que ser imediato. Considerando que a sociedade já está, de fato, retornando à vida normal, os segurados do INSS precisam cada dia mais de celeridade na análise dos seus benefícios, pois eles que estão, neste momento, sofrendo o maior ônus de todo esse atraso. Então, o ideal neste momento é uma postura enérgica, considerando que são servidores públicos, o retorno ao trabalho deve ser imediato, obviamente com o cuidado necessário para que a contaminação não se espalhe entre o grupo de risco que será avaliado dos segurados, nem entre os peritos médicos. Mas não podemos mais esperar por muito tempo, nem aguardar reformas de instalação para que as perícias médicas voltem a ser realizadas nas agências do INSS. Essa recusa dos peritos em voltar ao trabalho tem um componente político. Fabiano Andrade, direto de Brasília, tem os detalhes dessa informação. Fabiano, boa tarde para você.
Boa tarde para você também, Márcio. Boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. Hoje, no fim da manhã, a associação que representa os peritos divulgou uma nota revelando mais uma divergência que está sendo travada com o governo e uma disputa política nos bastidores. A associação criticou a nomeação de Filomena Bastos, que foi publicada hoje no Diário Oficial, para comandar a Subsecretaria de Perícia Médica da Previdência. A associação diz que a Filomena comandou a perícia médica durante o governo do Partido dos Trabalhadores e atuava contra os interesses da categoria. Mas esse atrito é mais antigo. Por causa de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, desde o início do ano passado, os peritos médicos deixaram a área do INSS e passaram a ser subordinados a uma secretaria de perícia ligada diretamente ao Ministério da Economia. Desde abril do ano passado, essa subsecretaria era comandada por Karina Argolo. Karina Argolo é esposa do presidente e fundador da associação que representa os peritos médicos federais. A situação, então, era a seguinte: o marido controlando a associação que representa os interesses da categoria e a esposa no comando efetivo dos peritos no governo federal. Quando o atual presidente do INSS, Leonardo Rolim, assumiu em janeiro desse ano, demonstrou à sua equipe uma insatisfação com essa situação do marido e da esposa e também com o fato de não ter mais os médicos peritos sob o seu alcance, já que eles desempenham um serviço essencial para essa atividade do INSS. Rolim é considerado no governo como um quadro técnico, ele é consultor concursado da Câmara dos Deputados. Em julho desse ano, a Karina e outros 120 peritos deixaram cargos comissionados no governo, alegando um protesto contra a reabertura das agências. Mas, nos bastidores, já havia uma pressão para essa saída. Outras categorias do INSS reclamavam de um tratamento diferenciado para a categoria dos peritos. Em resposta às críticas feitas pela associação contra a Filomena Bastos, o INSS informou em nota que ela é servidora de carreira, não tem filiação partidária e atua na perícia médica do INSS há 22 anos. Márcio. Era só o que faltava, né, Fabiano? Um componente político no meio de tanto prejuízo para as pessoas. Muito obrigado. E uma notícia que acaba de chegar.